Olá, meus amigos, é um prazer imenso estar com vocês. Eu sou F. Santos. Este é o poder do agradecimento. Quero vos falar sobre um assunto que, na verdade, eu não gostaria nem de falar no momento, mas eu vou falar a respeito porque é um assunto que apavora as pessoas e as pessoas não deveriam se apavorar ou ter medo de um assunto só porque eles não entendem. De uns escritos feitos por homem, escrito por homem, embora homem sábio, mas escrito por homem, de um acontecimento que acontece todos os dias na vida. Feito para os homens, o que poderá acontecer com os homens, o que os homens fazem, que tudo que é criado e manifesto neste planeta e neste mundo que conhecemos, é tudo feito por homem. Não existe uma força oculta que se manifeste contra nós, ou um acontecimento escrito ou que é ordenado pelo Pai Supremo para que aconteça. Para quê? Porventura o Supremo Pai faz acepção de pessoas? Nós sabemos que não. Então, se a pessoa entende que algo virá um castigo para alguém e um castigo para outro, está fazendo acepção. E se Deus manda algo, se manda algo, para que alguém entenda e outros não, também está fazendo acepção. E se Deus, o Supremo Pai, quer falar com você ou comigo alguma coisa, se ele falar em enigma, eu não vou entender. Não há necessidade dele falar comigo em enigma, porque eu sou livre, ele é livre. Então ele vai falar na minha língua, na forma que eu compreenda. Agora, o livro de Apocalipse foi escrito há muitos anos e ninguém sabe a época que ele foi escrito. Ele foi incluído no último livro da Bíblia. Não sabem-se quem foi o escritor. Não se sabe. Até hoje tem havido reuniões, várias reuniões nos Estados Unidos. Já houve com grandes escritores e grandes sábios, homens que queriam, estudiosos da Bíblia, que queriam saber quem escreveu a Bíblia. Não, a Bíblia não, o Apocalipse, o livro da Revelação. E não houve uma conclusão, a não ser que foi um iluminado que escreveu. E deixou os assuntos muito intrigantes para que as pessoas, dificilmente as pessoas comuns iam. Eu digo comum, é o povão, povo em geral que não tem um tempo assim, não tem um tempo determinado, não escolhe um tempo para examinar alguma coisa, ou compreender isso, ou compreender aquilo, simplesmente vivendo a vida de todos os dias, trabalhando, trazer o alimento para a sua casa, e o tempo muitas vezes não sobra para que eles examinem essas coisas. Já existem outros que são dedicados a compreender as coisas. É exatamente essas pessoas que têm esse tempo e têm esse prazer de explicar as coisas que foram escritas, saber que época, saber como escreveu, por que escreveu, quem estava presente, o acontecimento, quem falou com eles. Tudo isto é necessário. Isso é o estudo minucioso de um texto, é hermenêutica, que tem que ser aplicado no estudo desse. E as pessoas, a maioria das pessoas no mundo não vão fazer isso. Então, meus amigos, eu quero dizer para vocês, estou dizendo para vocês, que não tenham medo de besta, de dragão. Eu vou explicar para vocês o porquê que vocês não devem ter medo. Este mundo, este planeta é maravilhoso. O Pai Supremo fez tudo para nós vivermos e aprendermos e evoluirmos. Por que ele iria destruir o que ele fez para nós? Porventura ele é menino ou então é um tolo
que faz uma coisa e depois vai destruir? Ah, eu não gostei desse povo, eu vou destruí-lo. Ah, eu não gostei do que eles estão fazendo, eu vou destruí-lo. Ele não é, ele é o Supremo, o país está em cada homem. Você destruiria a si mesmo? Você não destruiria, eu não destruo a mim mesmo. O Pai também não destrói o que ele fez e o que ele faz, porque é a sua obra, e a sua obra é ele, porque representa ele. Ele está em tudo que faz. Bem, então eu quero falar um pouco sobre a besta. Eu tenho muito assunto para falar a respeito disso, daria para falar há muito tempo, eu vou resumir, para que eu não tome muito tempo de vocês a respeito disso. Porque o assunto é polêmico, o assunto também é muito repetitivo. No livro de Apocalipse repete muito as mesmas coisas, sempre está repetindo. Então eu vou dizer, bem, a respeito da besta, que as pessoas tanto têm medo, e que acham e julgam determinada pessoa em determinado lugar. É aquela pessoa é a besta, aquela pessoa vai fazer isso, vai fazer aquilo. Homem nenhum tem poder de fazer coisa alguma com outro homem, a não ser guerrear. Certo? Então, olha como a Bíblia diz. O sábio disse que estava sob a areia da praia e viu surgir uma besta do mar. Ora, mar é água. Água, meus amigos, representa a massa humana, povo, nações e língua. Isto é que representa água. Ela surgiu do povo. A besta é um poder, um governo, uma organização poderosa. É sempre um poder. O poder está na mente de cada pessoa, é invisível. Agora, o escritor, como ele tinha que fazer uma alegoria, ele tinha que colocar alguma coisa. Bem, ele colocou o nome besta. Mas, você conhece uma besta? A não ser o lado feminino do cavalo, que as pessoas chamam besta ou chamam égua. Mas não foi isso que ele viu. Ele refere-se a um poder. Então ele viu subir das nações, do povos, nações e língua. E tinha, olha, observa só o significado disto. Porque o que é importante não é alegoria, não é o que ele diz que tinha isso, tinha aquilo, mas o número. Os números que estão na contagem daquele mistério. O enigma está nos números. Ele diz que tinha 10 cabeças, e em outra ele diz que tinha 7 chifres, e em outra tinha 10 chifres e 7 cabeças, sempre dando o mesmo número. Então, veja bem, 7 e 1 dá 8. 8 significa o tempo da angústia, quer dizer, quando alguém está em conflito. As nações sempre estão em conflito, meus amigos, sempre estão em conflitos. E representa o número 8. O número 8 é antes do número 9. O número 9 é o número da manifestação e realizações de qualquer sentido, de qualquer coisa que uma pessoa cria. E se você cria alguma coisa, você é um poder. E aquilo que você criou, você manifestou a sua criação. Está cheio de homens criando, se manifestando. As suas criações, as suas descobertas. Bem, então o número 8. Quando fala, no livro de Apocalipse fala sobre guerra, conflitos, sempre o número 8. Mas quando fala em realização, em manifestação, porque a Bíblia e o livro de Apocalipse, os escritos ali não poderiam falar de outra coisa a não ser do povo. É tudo sobre o povo, acontecimento que houve já na época e acontecimento que acontece continuamente na vida das pessoas neste planeta enquanto houver pessoa. Então, é o número 8. Aí o que acontece? Mas ali também tem o número 9. Por quê? São 7 chifres, 10 cabeças e 10 diademas. Quer dizer, aí é onde está o medo e a confusão. 10 diademas. Então tira o 0 de cada um, aí vai 8, com mais 1,
7 com mais 1, 8, com mais 1, 9. Quer dizer, esse número 9 é o número de uma criação de qualquer poder. Que este poder seja bom ou que não seja, que seja agradável às pessoas ou não, é uma realização, é uma manifestação. Eu não preciso dizer para vocês que vocês são conhecedores de grandes conflitos que já houve nas nações, entre as nações, Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Quantas pessoas viveram em conflito e quantas pessoas se curvaram diante de um poder. Por quê? Ou se curvava-se diante deste poder, ou era morto. Vocês que estão do outro lado são testemunha disto. Aconteceu. E ainda acontecerá mais coisas, porque o que foi escrito não são coisas que não podem acontecer. É tudo possível. O sábio que escreveu, ele era um homem que tinha tempo para isto. Era um homem que aplicava o seu coração a compreender os acontecimentos, as coisas, porque acontecia. Então, vocês sabem, todo o poder de um governo é dado pelo povo. O povo é o mar. O mar elege uma segunda pessoa. Chama-se, na Bíblia já fala, deu o dragão. Ora, o que é um dragão? Um dragão é um animal mitológico. Não existe o dragão. Nós nunca vimos um dragão. Nunca foi manifesto um dragão na face da terra. Porque mesmo na linguagem, e mesmo nos costumes, e na cultura chinesa, dragão é um animal mitológico. No dragão tem todas as qualidades de todos os animais. Então veja que não é algo tão assustador. Agora, este dragão deu poder à besta. Quer dizer, a besta deu poder ao dragão, o dragão. É sempre uma coisa alimentando a outra. Subiu, então ele viu uma besta. Novamente ele viu que subiu da terra. Ora, a terra já é sólida, seca. Então, observa, a terra representa o que? O governo. O governo, mas que recebeu o poder do povo, em qualquer situação. Aí fala sobre a imagem, que essa imagem falava, foi dado a boca. Quer dizer, isso não é tão difícil. Esta imagem que foi feita, ora, a imagem não está dizendo que é uma escultura, uma imagem de escultura, feita de barro, ou de ferro, ou de ouro, ou de prata. É imagem. O que é imagem? A imagem é aquilo que você faz. A imagem é tudo que uma pessoa representa. Tudo, uma empresa, a imagem dela é o que ela faz. Se o produto for bom, a imagem dela é boa. Se o produto não for, a imagem dela é ruim. Então é assim, a imagem não se refere a uma imagem de escultura. Quer dizer, aí depois foi dado a esta besta poder para falar, uma boca. Quer dizer, ela não tinha boca. Então não se refere a animal nenhum. Não se refere a nenhuma criação aqui na terra que surgiu em alguma época e tal, e só esse homem, esse sábio viu. Não, mas se refere a um poder. Foi dado boca para falar. Aí na frente diz blasfêmia, papai, aquela história toda. Ora, o que é blasfêmia? Blasfêmia é ignorância. E a blasfêmia, o homem blasfêmia contra o seu Criador. Na verdade, eu não vou dizer contra o seu Criador, porque um homem que soubesse que existe o Supremo Pai, ele não ia blasfemar de nada. É simplesmente pela ignorância, por ele não conhecer e ter boca, ele blasfêmia continuamente. Diz palavras que, se ele soubesse, ele não diria, jamais ele diria. Porque todo homem quer o bem para si. Homem nenhum quer o mal para si. Então, é isto que aconteceu, é isto que foi falado. E depois, tudo isto, aí está escrito assim. E aqui é a sabedoria. Quem lê entenda, lógico. O número é 666 e também
é o nome de um homem. Ora, bem, se você pegar 3.666 e somar, dá o número 9. Está vendo aí como é simples? Dá o número 9. E o número 9, número 6, olha, o número 3 significa Pai e a sua criação, que é o terceiro. Número 1 e o número 0, força criativa e a imaginação. E o terceiro é a criação, é tudo que foi feito. O terceiro é sempre a criação de dois. Porque duas forças, ação e reação, se unem e criam o terceiro. Em todos os sentidos, quando você vai criar alguma coisa, você usa as duas coisas para criar o terceiro. Quando um homem se junta com uma mulher, são dois para criar o terceiro. Então, meus amigos, é desta forma. O terceiro é isto. O sexto é o tempo da manifestação. Lá no Gênesis, que vocês que estão do outro lado da telinha sabem muito bem que está lá escrito também, em alegoria, em enigma também profundo ali, porque esses livros assim, eles não têm parábola. Parábola é mais simples para se entender, mas ele é usado uma alegoria e dentro do enigma para você compreender, porque eles não podiam falar abertamente o que poderia acontecer, porque, ora, nos dias de hoje, nos dias atuais, passado a próximo, pessoas morriam porque descobria algo que não era aceito na sociedade, eram mortos. Imagina naquela época, se eles fossem dizer que o povo agia assim, que o governo era isso, que ia acontecer isso e aquilo, ele era morto. Então eles tinham que falar tudo em oculto. Então, lá em Gênesis está escrito assim, que no sexto dia, Deus fez em 6 dias. Ora, quem estava com ele para contar os dias? Não é isso? Isso aí é onde está o segredo. Quem estava com... Isso aí significa o tempo da manifestação. Quer dizer, é um tempo que o homem trabalha e naquele dia o homem manifesta a sua obra e o sétimo dia ele descansa. Se refere tudo sobre o homem, não o Supremo Pai, Criador e manifestador de todas as coisas, aquele que fez a imensidão do universo e tudo que existe no universo. Porque o Pai nunca conversou boca a boca com o homem, nunca deixou nada escrito para homem nenhum, porque como vocês já sabem do outro lado da telinha, eu falei para vocês, ele colocou a lei no coração de cada homem, para que ele não vigiasse o homem, para que ele não ficasse falando alguma coisa com o homem, para que não houvesse uma comunicação verbal, porque a própria lei já dizia tudo e resolveria qualquer assunto que o homem desejasse. É maravilhoso a criação, é maravilhoso como o Pai fez. Ele nunca se afastou do homem, ele colocou a lei no coração para que o homem, em forma de lei, ele estando no homem em forma de lei. Olha, não é maravilhoso? Então é isso. Então o sétimo dia é chamado do descanso, do agradecimento, ou então o absoluto, aquele que nunca acaba. Número 7 é o absoluto, ou então o descanso. E o número 9 também é o número da manifestação de qualquer coisa. Agora, tem o número 9, tem o número 8, porque quando fala do número 8, é semelhante a uma mulher que está para dar luz, sofrendo dores de parto. É uma época difícil, angustiosa, que ela quer ficar livre daquela angústia, mas sabe que vai ganhar um filho, é um presente divino, algo desejado. Então, aí quando ganha um filho, é a manifestação, 9 meses. Você pode ver, todos sabem que é com 9 meses, é um tempo determinado para que uma mulher ganhe uma criança ou dê à luz a um filho. Então, é assim, é desta forma. Não existe nada na Bíblia, não existe um enigma na Bíblia que um homem não possa decifrar. Foi dito por outro homem, escrito por outro homem, porque na época não poderia falar abertamente, eles morriam. E ninguém quer morrer porque quer passar uma sabedoria para o futuro, para o povo. Então, olha,
Então, como quer dizer, 666 é o número 9. Manifestação de qualquer coisa. Também é o nome de um homem. Qual é o nome de um homem? O nome de um homem é aquilo que ele faz. Quando alguém vê um carro da Ford, lembra logo de Henry Ford. É o nome dele. Representa a criação dele. Representa o que ele fez diante da sociedade. E ele é um poder. Que alguém queira ou que não queira. A sua obra está aí até hoje. Então isto é o nome de um homem. A sua imagem é o que ele faz, é o que ele cria, é o que ele representa ao povo. Isto é a imagem. Então, meus amigos, é muito profundo isso aí, porque existem muitas coisas repetitivas. E também, se alguém que está do outro lado me ouvindo, vendo, achar que no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, não houve o dedo de alguém acrescentando algumas coisas, tem muitas coisas acrescentadas que às vezes eu leio, como é que eu vou falar isso para o povo? Porque existe muitas coisas aqui que não vale a pena, não é verdadeiro, eu não vou falar. É difícil a gente falar sobre o Apocalipse, ou aquele que sabe, porque existe poucas coisas que o sábio, que ninguém sabe quem, não foi provado ninguém que foi, se foi esse, se foi aquele, não foi provado quem escreveu. Então, meus amigos, é assim, é dessa forma. A besta simplesmente é um poder. Ora, o dragão também é um poder, é algo mitológico. Não tem do que se assustar, é algo fantasioso ou um título ou uma alegoria. Não precisam ter medo, porque não existe coisa alguma no Apocalipse que o homem algum tenha medo. Tem porque não conhece. Mas quando vocês passarem a conhecer, não terão mais medo. Será um livro comum. Quantas vezes alguém dizendo que no Apocalipse que ia acontecer isso, que o mundo ia acabar, que ia acontecer, aconteceu alguma coisa? Nunca acontecerá nada. Fantasia está cheia de pessoas fazendo fantasia para se promover ou ganhar alguma coisa, assustar o povo. Tem pessoas que têm gosto de todos os jeitos. O meu prazer é mostrar a verdade para vocês. Não estou cobrando coisa alguma, estou revelando um mistério, mas que nada estou cobrando e para mim é um prazer muito grande. E estou ganhando a vossa visualização e o vosso respeito em qualquer parte do mundo. Meus amigos, inscrevam-se nesse canal, clique em gostei, compartilhe com seus amigos, seus semelhantes, os seus parentes. Eu sou muito grato. Obrigado.